Graças a paz a todos, mais uma vez. Deus amado, estivesse em suas Bíblias em Judas 17 a 22, vamos ler aqui. Mas antes de nós começarmos a nossa leitura, vamos estar orando. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, louvado, exaltado, engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Ó Senhor, maravilhoso é participar da ceia do Senhor, a Tua ceia em memória de Ti, Senhor. Nos traz à memória a obra maravilhosa da cruz, obra essa que nos resgatou do poço que nós nos encontrávamos, do abismo que nós nos encontrávamos, totalmente afastado de Ti. Ó Senhor, louvado seja o Teu nome, Senhor. Que possamos ter isso em nosso coração, em nossa mente, sabermos que foi Tu, Senhor, foi a Tua obra, foi a Tua vinda, Senhor, a obediência a Deus Pai Todo-Poderoso, que nos trouxe da onde nós nos encontrávamos, trevas, somente trevas. E Tu nos colocou, nos posicionou, nos trazendo para formar uma grande família, onde Tu é o nosso cabeça, Senhor. Louvado seja o Teu nome. E que a palavra de hoje, Senhor, será ministrada, seja por Ti, conduzida, exortando-nos, preparando as nossas mentes e corações para realmente nos tornarmos irrepreensíveis. Ó Senhor, ministra, Senhor, ministra. Seja feita a Tua vontade em nossas vidas. Guarda esta pequena parte do Teu corpo, Senhor. Protege, fortalece, edifica, torna irrepreensível para a honra e glória do Teu nome, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, Senhor. Amém. Judas, do 17 ao 22, ele nos traz a seguinte instrução. A palavra nos revela o seguinte: vós, porém, amados, lembrai-vos da palavra anteriormente proferida pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo, quando a outros serem também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Amém? Amados, essa instrução de Judas, ele viveu numa época em que havia ataque constante da igreja, Tinha um ataque perverso, severo de Roma, E dentro da própria igreja havia aquela sutileza, aquela infiltração que os apóstolos, que pareciam ser sábios, cultos, inteligentes, mas na verdade eles traziam um engano. Vinham da parte dos gnósticos e libertinos, que plantavam semente em abundância para uma enorme colheita de erros doutrinários. Eles simplesmente só queriam destruir. Era a destruição da igreja. Era trazer divisão. Como Satanás não tinha conseguido deter a obra da cruz, ele investiu e continua investindo nos filhos, atacando a igreja, a família de Deus, As pessoas que procuram causar divisão não eram exclusivas da igreja do primeiro século. Elas estiveram ativas ao longo da história da igreja. Todo o projeto, durante todo o caminho, desde Pentecostes, lá, atacavam Jesus. Lá, quando Jesus trazia a palavra, pregava, exortava, essas mesmas pessoas, o judaísmo, o legalismo, já vinham atacando. Eles agora estão entrando nas igrejas e trazendo divisões. Entram devagarzinho, com sutileza, ou às vezes já estão dentro da própria. Por quê? Essas pessoas falam assim: poxa, mas dentro da própria igreja, como assim?
são aqueles que não foram convertidos, são aqueles que não foram regenerados, são apenas convencidos, gostam da palavra, gostam apenas, não produzem realmente a glória de Deus. A instrução de Judas aqui é, portanto, tão prática para nós hoje quanto para os crentes que ele escreveu em primeiro lugar. Aqueles que causavam divisão na igreja primitiva compartilhavam de uma combinação prejudicial ao erro moral e doutrinário. A gente viu o que aconteceu lá em Coríntios, né? Aquela confusão, a primeira carta, a segunda carta, graças a Deus algumas coisas já estavam em ordem, mas a gente viu o que aconteceu lá em Coríntios. A carta relata, era uma bagunça geral. Aqueles que causavam divisão nas igrejas primitivas compartilhavam de uma combinação prejudicial de erro moral e doutrinário. Eles estavam desprovidos do Espírito, promovendo a sensualidade e andando, conforme a própria palavra, segundo as suas paixões. Verso 16. Se a gente olhar no verso 16, a gente vai ver exatamente isso. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propagando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Em resposta a esses charlatães, Judas exortou seus companheiros crentes a não esquecerem as palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos, que haviam advertidos que no último tempo, esse último tempo é exatamente o tempo entre a sessão e a volta do Senhor. O Senhor já ascendeu às alturas, está junto ao Pai. A sua volta pode acontecer a qualquer momento. Estaremos preparados? A gente estará, seremos irrepreensíveis? Não estamos dizendo inerrantes. Estaremos fortalecidos, reconhecendo que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador? Cremos nisso? Cremos realmente? Na providência de Deus, a igreja primitiva foi prevenida para não ser pega com a guarda baixa por aqueles que, dessa forma, causariam divisões e, na verdade, nós também somos alertados quanto a isso. A gente vê um pouquinho, como só para a gente ter uma ideia de como são os apóstolos, como são esses que trazem falsas doutrinas, como são essas pessoas que causam divisão dentro da própria Assembleia. Se a gente der uma olhada aqui no verso... Eu vou achar ele. Verso 12. O que nos diz no verso 12? Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recado. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores que, em plena estação dos frutos desses desprovidas duplamente das arraigadas, ondas bravas no mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardadas a negridão das trevas para sempre. Se a gente comparar um pouquinho as cartas, alguns estudiosos equalizam esses arrogantes, esses pecadores, esses divisores da igreja, exatamente como pedras que elas ficam submersas, superficialmente, elas ficam protegidas, elas ficam escondidas pela superfície da água, mas elas estão ali de forma tal que se um navio esbarrar, causa dano e provavelmente vai afundar.
São esses. É essa comparação que está sendo feita. Pedras no mar, ali, próximo, de forma, numa profundidade que ficam escondidas, não aparecem, mas no momento exato que são atingidas, são encontradas, derrubam, afundam o navio. São esses que causam dano dentro da igreja, causa divisão, quebra. Algumas vezes pode vir até a quebrar. Então aí a gente pensa assim, poxa, e aí como é que a gente faz com esses apóstolos? Quem são eles? Eles vão se revelar gradativamente dentro da Assembleia. Se estão na Assembleia, vão se expor. Se não são, se vão entrar, eles também vão se expor. Mas qual é a maneira de nós nos defender deles? É conhecendo a palavra, a graça de Cristo, a santificação em Cristo Jesus. Por quê? Se nós não tivermos isso, se nós não tivermos conhecimento da palavra, nós não vamos compreender, não vamos separar, não vamos compreender a falsa doutrina, não vamos conseguir separar o joio do trigo, não vamos conseguir nos afastar dele, porque eles vão nos enredar. E como é que a gente, mais uma vez, como é que a gente vai se proteger? É conhecendo a palavra. A gente tem que entender que a Bíblia não contém a palavra de Deus. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Tudo que for falado, tudo que for transmitido, tudo que for de exortação para nossas vidas, que estiver contidas aqui, aleluia, amém, serve para nós. Se é uma exortação para nos levar para o caminho, baixemos a cabeça, nos arrependamos e voltemos ao caminho. Se não contém, se não está descrito na palavra, se não está revelado na palavra, cuidado. Seja nada, não pode pregar nada fora, nem uma vírgula pode ser mudada diante da palavra de Deus. Nada. Não pode ser pregado nada diferente do que está escrito aqui. Mas para a gente poder fazer essa análise, esse julgamento, a gente tem que conhecer a palavra. E a gente vê que as cartas dentro da Bíblia, elas são extremamente exortativas. Muitas trazendo edificação, outras nos exortando a nós voltarmos ao caminho, outras para nos fortalecer no caminho. Agora, nós vivemos isso, nós buscamos essa leitura, nós buscamos essa vivência dentro da palavra. Se nós não tivermos isso, qualquer coisa que vier, vai nos confundir, vai nos enredar. E aí, meus amados, é que nem, como diz lá em Pedro, o cão volta ao vômito e o porco volta à sujeira. Por quê? Porque nós não compreendemos, nós não vivemos, nós não aprendemos, nós não nos submetemos à palavra de Deus. E aí a gente faz uma tremenda de uma confusão. A gente tem que entender que muitas vezes as escolhas que nós fazemos fora da palavra de Deus, na grande maioria, 99%, se não for 100%, traz consequências para nós. A gente tem olhado, analisado lá atrás o que nós fizemos que traz até hoje consequência para a gente? Fora da palavra, quando éramos do mundo, nós não conhecíamos, mas teve consequência. Agora que nós sabemos a palavra, nós vivemos isso, nós praticamos isso, e as nossas escolhas estão sendo feitas dentro da palavra, é isso que traz consequência para nós. Se nós não conhecemos, a gente peca. Quando resistimos, também pecamos. Porque se as cartas, se a palavra de Deus traz constantes exortações para a gente e a gente ignora, se nós estamos resistindo à palavra, terá consequência. E uma delas é a gente aprender a reconhecer quem são os verdadeiros pastores, aqueles que conduzem, exortam, amam o rebanho do Senhor. E aqueles que não amam, são bobos, revestidos de cordeiros. Então a gente
sobriedade e muito amor na palavra para não sermos convencidos. No versículo 17 e 18, ele nos fala o quê? Versículo 17 e 18, ele nos diz assim, vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas próprias ímpias paixões. Os apóstolos haviam advertido as gerações vindouras a respeito dos apóstolos, para que estivessem preparados e que não fossem pegos de surpresas. Não é o que muitas vezes acontece ainda hoje? A gente conhece relatos de igrejas que foram divididas. Por quê? Porque entrou e deixou. E quando viu, já tinha quebrado, já tinha partido. E a igreja, a liderança, ela tem que cuidar das ovelhas do Senhor. Não é ser autoritário, mas quem está na liderança, quem está conduzindo, quem está trazendo a palavra, quem é o pastor, né? Quem está ministrando, cuidando do rebanho do Senhor, é uma pessoa que tem que ter muito cuidado, muito zelo, muita submissão à palavra. E nós, como servos, tementes ao Senhor, devemos orar por Ele, porque Ele precisa. Porque para trazer a palavra, para conduzir para o Senhor, é muita responsabilidade, é com muito temor e tremor. E nós temos que orar por Ele, pela sua vida, pela sua família. É muita responsabilidade. A gente vê Moisés. O que aconteceu com Moisés? Teve um determinado momento que Moisés pediu: Senhor, leva-me que eu não aguento mais. É muita pressão. E tantos outros. Elias, Jeremias, tantos outros que, Senhor, me leva, não aguento mais. Trabalha, serve, tenta fazer tudo certo, mas não dá certo. Por causa do quê? Por causa do povo. Por causa do povo. Então, quando os apóstolos vieram e advertiram, porque entrariam, não é opcional, é condicional, eles entrariam. Agora, o que eles vão fazer dentro da igreja vai depender da nossa o quê? Do nosso conhecimento dentro da palavra. Porque se nós tivermos no nosso coração conhecimento dentro da palavra de Deus, será que eles vão fazer a festa dentro da igreja? Não vão fazer. Por quê? Porque a primeira vai ser a última. Eles não vão conseguir enredar, porque o povo conhece a palavra. O povo está fortalecido na palavra. O povo está dependente da condução do Senhor. Estamos assim? Em Atos 20, 28, 31, ele nos diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. O que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Isso pode acontecer. Graças a Deus aqui nós não temos. Que o Senhor capacite, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos abra as nossas mentes para o entendimento da palavra e não sermos enredados por qualquer vã doutrina. Em 1 Timóteo 4, 12, ele também nos diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizadas as próprias consciências.
essas pessoas, elas têm a mente cauterizada. Não adianta que elas não mudam. Pode revelar, mostrar na palavra que elas estão erradas, elas vão continuar afirmando que estão certas. A palavra de Deus tem por objetivo advertir e proteger, como indica no verso 18. Vamos lá, o que nos diz no verso 18? Os quais nos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Várias advertências haviam sido constantemente dadas. Atos 20 e 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. A gente vê que muitas vezes quem, o ministro, que traz a palavra, muitas vezes ele entra até em agonia. Agonia. Por quê? Apesar de trazer a palavra de Deus, não há uma resposta nossa. Nós somos exortados, nós somos edificados, nós somos amados, mas a gente não demonstra isso. Sabe o quê? Sabe de como? De que forma? A gente não respeita a palavra, a gente ignora, a gente faz as nossas próprias escolhas fora da palavra. A gente faz as próprias escolhas fora da palavra. E depois não sabe por que as nossas vidas estão totalmente destruídas. A gente não sabe por que as consequências estão chegando e a gente não entende. Por quê? Porque a gente não obedece a palavra. A gente não respeita. Então, quando a gente fala aqui que vigiai lembrando que por 3 anos, noite e dia, no Atos 20 e 31, não cessei de admoestar com lágrimas, essa dor, essa agonia, essa coisa que vai machucando o ministro de Deus, o pastor, o condutor do rebanho. É difícil. E é que nem Moisés ali na luta, que teve que segurar as mãos dele, porque estava caindo. Nós, como igreja, nós seguramos a mão do nosso pastor, da liderança, nós apoiamos, nós seguramos a mão, estamos ali, a gente ouve aquilo que está sendo proferido, aquilo que está sendo pregado, mas não é dele, é da palavra. A gente acata, a gente se submete, ou a gente faz aquilo, as nossas escolhas. Nos últimos tempos, final da época, do tempo presente, refere-se ao tempo do Messias, entre a primeira e a sua segunda vinda. E aí, em 1 João 2,18, ele nos diz assim: filhinhos, olha só, filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Aí, a gente vê muitas, inclusive tem vídeos aí, passando aí, e o que é mais triste é que muitas pessoas do povo de Deus ainda perdem tempo em ouvir esses enganadores. Perde tempo. Tem uma palavra, a verdadeira palavra, que transmite luz, transmite consolo, transmite edificação, e a gente muitas vezes perde tempo ouvindo essas palavras. Não vou dizer nem mensagem, porque só traz problema, só traz desconfiança, só traz medo. Escarnecedores são zombadores dos planos futuros de Deus, que fingem conhecer a verdade, mas negam o castigo que virá. O que nos diz em 1 Pedro 3, 3 e 4? Vamos lá. 1 Pedro, 2 Pedro 3, 3 e 4.
E tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que meus pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles colocam em xeque, em dúvida de que o que Deus determinou vai se cumprir. Colocam em xeque. E nós ficamos assim: é mesmo, está tudo do mesmo jeito. Está mesmo? Será que está mesmo? Olhemos a humanidade, como ela se comporta, cada vez se aproximando para a total condenação. E a gente vê lá nos relatos do passado, no Antigo Testamento, que tudo que o Senhor prometeu que ia fazer, Ele fez. Está lá. Desde lá do Éden. Desde o Éden está prometido que o descendente pisaria a cabeça. E ele pisou. Isso se passaram milhares de anos. O Senhor mudou? Não. E todas as coisas vêm sendo perfeitamente cumpridas no tempo certo do Senhor. E Ele se revelando cada vez mais glorioso, manifestando o seu poder. E nós o quê? Simplesmente dormimos, ignoramos. Lá no Egito, quando tirou o povo, o que Ele fez? As 10 pragas. E depois, quando Ele acabou com o exército do Egito, e o povo fez o que depois? O bezerro de ouro. Então a gente vê que o Senhor tem sido longânimo, paciente. Nós é que somos o problema. Não é a exortação do Senhor, não é o que o Senhor determina, isso não é o problema. O problema somos nós, porque somos povo de dura servil. Resistimos. A palavra diz: assim, nós queremos. Não, vamos fazer de outro jeito. Tem outro jeito, outra maneira. A gente quer melhorar a Bíblia. A gente quer concorrer com a Bíblia. A gente quer dizer que a Bíblia está antiga. É impressionante, a gente continua cometendo os mesmos erros, os mesmos pecados. No versículo 19, ele nos diz o quê? São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Promovem divisão. Eles não vêm para trazer união, mas sim divisão. Os mestres apóstolos promovem como pessoa, se promovem como pessoas que têm conhecimento espiritual superior. Só eles. Dizendo-se que são superiores, que conhecem a Bíblia, conhecem tudo, sabem de tudo. Mas na verdade, são atraídos para níveis mais degradantes da vida. Eles têm alma, mas não são espirituais. Não são espirituais. Se dizem, mas o seu testemunho, as suas atitudes, vão revelando que não são. Mas aí, nós estamos atentos, nós estamos observando. Em Efésios 4, 6, ele nos diz: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Esse é a igreja. É o que Deus, o seu Filho amado, veio para formar. E há apenas um único e verdadeiro Deus. Os demais não são deuses. Em Filipenses 2,2 ele nos diz: completai a minha alegria, de modo que penseis
diz a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Filipenses 2:2. Temos esse mesmo sentimento, mas olha só, sentimento não é como é que se diz? Aquele êxtase, né? Aquele momento de alegria, sabe? A pessoa está bem, está tranquila. Não é isso que nós estamos falando. Esse sentimento é a direção aonde aponta para a fé e o poder de Deus. Nós temos isso, temos essa mesma fé no poder de Deus. Porque a gente pode dizer, não, eu fico alegre, eu fico contente com a palavra é muito boa para mim, eu fico alegre quando eu vou às reuniões. Amém? Que fique alegre. Mas, quando nós saímos da mesma forma? Porque se nós saímos da mesma forma que chegamos, se for uma pregação de Gálatas, não é para sairmos. Se for Apocalipse, não é para sairmos. Outras cartas, Coríntios, não é para sairmos contentes. É para sairmos chorando. Por quê? Porque abre de forma tal a nossa degradação, as coisas cauterizadas em nossa mente que nós deveríamos ter abandonado há muito tempo. Deveríamos sair tristes. Mas não é assim que acontece. A palavra de Deus, ela nos exorta, nos fortalece, nos encoraja. Verso 20. Ele nos diz o quê? Vós, porém, amados, edificando-vos na fé santíssima, orando no Espírito, edificando-vos. Os verdadeiros cristãos têm um fundamento seguro. 1 Coríntios 3:11, vamos ver. E uma pedra angular, Efésios 2:20, a gente vai ver, em Cristo Jesus. As verdades da fé cristã foram providas no ensino dos apóstolos e profetas. Já está aqui. Já está revelado. Para que os cristãos pudessem se edificar por meio da palavra de Deus. Nós não conseguimos ser edificados em nós mesmos. Não é na nossa sabedoria, não é no nosso conhecimento, não é nas nossas posses. Não somos edificados. Somos edificados na palavra de Deus. Essa é a nossa fortaleza, essa é a nossa segurança, essa é a nossa esperança. 1 Coríntios 3:11 nos diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Não tem outro fundamento. E qualquer coisa que nós achamos que temos, que podemos nos basear, esquece. Nem Paulo, que tinha alguma coisa, ele desconsiderou, ele desprezou. Ai de nós considerarmos alguma coisa. Em Atos 20:32 ele nos diz: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança em todos os que são santificados. Olha só. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar. A palavra. É a palavra de Deus que tem poder para nos edificar. Não encontramos isso em outro lugar, a não ser na palavra de Deus. Essa palavra, ela nos edifica. Ela nos exorta, ela nos encoraja, mas ela também nos edifica. Orando no Espírito. Este chamado não é para entrarmos em algum tipo de êxtase. Não é. Mas um simples chamado a orar conscientemente na vontade e no poder do Espírito Santo. Não é êxtase, não é pular, não é saltitar, não é cantar, não é gritar. Não é isso. Orar no Espírito
conscientemente, reconhecendo que nós somos o quê? Pecadores. E precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor, da condução do Senhor, da palavra de Deus em nossas vidas, para que realmente possamos testemunhar dele. Ele crescer em nós. Podemos conseguir nos esvaziar de nós mesmos. Sabe quem somos? Sabe quem, nesse caso, sabe quem somos nós mesmos? O nosso ego, que está lá, cauterizado, forte, resistente, existindo a palavra de Deus em nossos corações. Começando pelos nossos lares. Somos maridos amorosos com nossas esposas? Mulheres, somos submissas ao nosso marido? É a igreja do Senhor. Começando em casa. Vindo para a Assembleia, o corpo de Deus. Nós amamos o próximo? Ou temos alguma resistência a um irmãozinho ou outro? Se temos, devemos abrir mão dessa resistência. Sabe por quê? O Senhor nos amou incondicionalmente como nós estávamos. Do jeito que nós estávamos. Ele nos amou e nos atraiu. Agora está fazendo uma obra de santificação em nossas vidas. Se realmente nós estamos sendo santificados, não devemos ser hipócritas e haver qualquer tipo de restrição ao irmão amado, mesmo que seja começando na fé agora, nécio, pequeno, neófito, pequeno, está crescendo, mas devemos amar, porque foi isso que Deus fez conosco, foi isso que Cristo fez lá na cruz por nós. Não merecíamos nada e ganhamos. E Ele continua cuidando da gente. Até hoje trabalha por nossa causa. Romanos 8, 26 e 27, ele nos diz: também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza. Olha aí, em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o coração sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Olha só. A gente vê alguma gritaria, alguma empolgação, algum êxtase aqui. Gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda. O sondar do Senhor, ele não destrói a gente. O sondar de Deus, ele não causa dano a gente. O dano que pode causar é quando nós não queremos abrir mão do nosso ego. Aí provavelmente a gente vai ter o Senhor trabalhando, como fez com tantos, Jó, Davi, e assim sucessivamente, Jonas também, e assim. Se a gente olhar, a gente vê que aqueles que resistiram um pouco mais, olha, que Jó, o Senhor falou que o Senhor, que ele era o quê? Um homem justo, e mesmo assim o Senhor trabalhou. Então, quando a gente vê o Senhor sondando os nossos corações, a gente deve agradecer, dar louvores ao Senhor, adoração ao Senhor, porque Ele está cuidando de cada um de nós. Sim, sim, sim. E que Ele tire tudo de nossas vidas, do nosso coração, aquilo que não nos agrada. Quando Ele está sondando, deveríamos nos render e submeter a esse tamanho obra da cruz em nossas vidas, em nossos corações. Ele se revelando mais poderoso, que Ele atue, que aqueça os nossos corações, de forma que possamos responder aquilo que tem sido revelado para cada um de nós. No versículo 21 ele fala: guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Guardai-vos. O Senhor aqui, quando ele fala guardai-vos, ele está pedindo? Ele está sugerindo? Ele está condicionando?
Não. Ele está falando assim, guardai-vos. É imperativo para o Filho de Deus. Este imperativo confirma a responsabilidade do cristão de ser obediente e fiel ao viver na sua salvação, da sua salvação na prática. O crente 007 não pode. Prática. Você vai ter que revelar se você realmente compreendeu o tamanho da obra da cruz, o poder da obra da cruz, como já foi falado aqui. O que Cristo fez na cruz, ele afetou até os cosmos. Quem somos nós? Uma areia diante do cosmos. Então a gente vê que é imperativo, quer dizer, obediente e fiel ao viver a sua salvação na prática, enquanto o Senhor opera a sua vontade. Filipenses 2, 12 e 13. Filipenses 2, 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Cada um de nós desenvolvendo essa plena e poderosa salvação que nos alcançou. Desenvolvei com temor e tremor. Esse temor e tremor não é a pessoa com medo apavorada, porque quando a pessoa está apavorada, com medo, ele vai justamente no sentido contrário, procurando evitar justamente aquilo que causa o pavor e o medo. Quando ele fala aqui em temor e tremor, é respeito, reverência a quem nos resgatou da situação que nós nos encontrávamos antes. Porque Deus é quem o que efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Olha só, amados. Assim, pois, começa no 12 de novo. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém agora, muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós, em nós, no caso, tanto querer como realizar. Ele está agindo em nossas vidas. Nós estamos respondendo a essa exortação, estamos respondendo a essa condição, desenvolver uma resposta a nós, responder aquilo que já foi revelado, desenvolver. E o realizar é do Senhor. Ele vai se revelando para cada um de nós, e a gente vai respondendo aquilo. Desenvolver. Ele está falando, está chamando, está nos exortando. Ainda, no guardai-vos, a gente significa permanecer na posição de obediência, na qual o amor de Deus é o que? Derramado sobre os seus filhos, em oposição ao ser desobediente e atrair para si mesmo o castigo de Deus. O que nos diz em 1 Coríntios 11, 27 ao 31? É um texto conhecido nosso, bastante conhecido. 1 Coríntios 11, 27 ao 31. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examinai-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Isso aqui, esse julgamento, esse examinar a nós mesmos, a cada um de nós, isso é individual. Agora, não é examinarmos
conforme a nossa consciência, conforme o nosso entendimento. Esse exame é conforme a palavra de Deus. Nós estamos fazendo a vontade de Deus. Nós estamos nos submetendo à orientação, à condução da palavra de Deus. Nós estamos respondendo aquilo que já foi revelado para nós? Ou a gente continua agindo da mesma forma, ignorando a instrução, a exortação, a edificação do Senhor? Porque se nós fazemos isso, nós somos totalmente negligentes, inclusive com a Santa Ceia. Somos negligentes. Então, esse exame nosso é confrontando com a palavra, não é conosco. Esse também guardai refere-se à perseverança dos santos, o equilíbrio perfeito com a preservação soberana dos cristãos em Cristo, da parte de Deus, amados e guardados em Jesus Cristo. O que está escrito no verso 1 de Judas? Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. Nós, quando somos guardados no Senhor, quando você se sente guardado e protegido, por exemplo, você fecha a porta da sua casa, fecha tudo, você se sente guardado e protegido, que não vai acontecer nada com você? Você considera isso guardado? Não, mas isso não é guardado. O verdadeiro guardado é aquele que está na dependência da condução do Senhor. Se a gente ler o Salmo 127, em vão. Vamos lá? Salmo 127, o que nos diz lá? Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Você se sente guardado na sua casa, fechando as portas, janelas, achando que você está guardado? Não estamos guardados. Se alguma segurança nós sentimos, é quando estamos no Senhor. A verdadeira segurança. O Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Esperando uma expectativa ansiosa da segunda vinda de Cristo, para prover a vida eterna em sua forma definitiva, por meio da ressurreição. Tito 2,13, nós vamos ver, 1 João 3, de 1 a 3, que é a expressão suprema da misericórdia de Deus para com a pessoa a quem foi imerecidamente imputada a justiça de Cristo. Nós, esse imerecidamente, somos nós. Agora o que? Se nós temos essa consciência, agora temos o que? Uma expectativa ansiosa da segunda vinda de Cristo. Ansiamos. Você anseia pela volta do Senhor? Você anseia? Se você anseia, aleluia. Maranata. Por quê? Você quer se encontrar com o seu Salvador. Paulo lá, nas cartas, ele fala que ele ansiava por ver Cristo, mas ele obedecia ao Senhor quanto permanecer até, para quê? Para reforçar, fortalecer, conduzir aqueles que ainda não
tinham entendido, compreendido e se rendido à vontade de Deus. Paulo permanecia aqui na carne, mas o seu coração ansiava encontrar o seu Salvador. Tito 2,13, ele nos diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Verso 22, o que ele nos disse? Judas 22. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Compadecei-vos, essas vítimas, que estavam acontecendo com elas, essas vítimas dos mestres apóstolos, precisam de misericórdia e paciência, porque ainda não chegaram a uma conclusão firme a respeito de Cristo e da vida eterna, e por isso ainda duvidam e podem ser influenciadas a aceitar a verdade. Salvai-os. Claro, nós sabemos que não somos nós que salvamos. Quem é salvo é o próprio Senhor, através do Espírito Santo, que está nele. Mas esse salvai-os aqui, se refere a uma condução nossa, um cuidado nosso pelos fracos, pelos duvidosos ainda. Se nós vemos essas pessoas, percebemos isso, que alguns ainda estão em dúvida, amados, não devemos deixar essas pessoas ganharem a estrada direto para a condenação. E aí fala assim, mas se ele realmente não for, isso não é da nossa atribuição. A nossa atribuição é fortalecer o corpo, os fracos, cuidar, os mais fortes, cuidar dos mais fracos. Se fosse assim, Jesus deveria ir lá buscar Pedro. Pedro rejeitou. Não foi isso que ele fez? Rejeitou Cristo. E o Senhor falou que ele ia fazer isso. O diabo vai peneirar você. Mesmo assim, ele rejeitou. E o Senhor foi buscar Pedro. E Pedro, um grande pregador, usado, inclusive se tornou mártir também, e não aceitou morrer conforme Cristo morreu. Não sentia, ele não era digno, se sentia indigno de morrer como Cristo, de morrer. Nós sentimos isso? Essa vontade de servir ao Senhor sem medir as consequências? Ou temos medo das consequências? É algo a se pensar. Esses são, no caso do 23, ele salvai-os, estes que estão sendo induzidos pelas instruções dos falsos mestres, é que precisam de atenção imediata e direta, antes que se afastem, ainda mais na estrada que levará à condenação eterna. Verso 7, vamos lá o que diz no verso 7 de Judas. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo a punição. Em temor, o verdadeiro evangelho deve ser apresentado a essas pessoas, mas com grande temor, para que aquele que entrega as boas novas não seja contaminado. Não façamos isso sem a condução, sem a submissão,
sem a orientação do Senhor. Porque se nós formos arrogantes em querer achar que nós é que vamos salvar, podemos ser arraigados, conduzidos. Podemos ser contaminados. A roupa contaminada, o apóstolo descreve a sua vida devassa, que pode passar como se fosse uma doença contaminosa para o evangelista bem intencionado. Mais uma vez, devemos ter o quê? Cuidado, zelo, com temor e tremor. A gente vê essas pessoas que estão em dúvidas ainda, devemos ter longanimidade, amor por essas pessoas, sabendo que essa dúvida pode ser mudada e ser fortalecida se realmente levar a ele a verdadeira palavra, viver a verdadeira mensagem, as boas novas. No entanto, a palavra de Deus não nos chama apenas para estar atentos àqueles que criam discórdias e divisão. Também nos direciona a lidar misericordiamente com aqueles que lutam com dúvida genuína. Com dúvidas genuínas. Devemos nos preocupar. Não é preocupação de nos perdermos, mas ficarmos atentos, de nós buscarmos essas pessoas, nós orientarmos, nós conduzirmos. Tem que haver misericórdia. Tem que haver misericórdia. O que aconteceu lá em Coríntios, quando Paulo exortou aquele Tiago que tinha caso com a sua madrasta? O Senhor exortou, mandou a igreja exortá-lo. Na segunda carta, ele já estava o quê? Retornando, arrependido. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, não julgar, mas muito pelo contrário, ter cuidado, zelo com essas pessoas, para que as suas dúvidas sejam fortalecidas no Senhor, para que a sua fé genuína seja no Senhor. Se havia alguma dúvida, não tenha mais, porque é o Senhor que resgatou, o Senhor é o que livrou. Mas que a gente tenha muito temor e tremor para não ser contaminado com as suas dúvidas. Nós temos que estar fortalecidos no Senhor. Devemos nos compadecer de alguns que estão em dúvida e salvá-los. Cuidado, não somos nós. Nós devemos levar a Ele a palavra. E quem vai fazer a obra é o Espírito Santo do Senhor. Exortados na palavra e assim arrebatando do fogo, do erro do pecado. Enquanto resistimos ao ensino e aos objetivos dos falsos mestres. Olha só, nós estamos edificando, nós estamos exortando, nós estamos amando o duvidoso. Mas ao mesmo tempo nós temos que estar o quê? Prevenidos, guardados, para que a gente não venha ser o quê? Se tornar mancha. Para não sermos arrebanhados nessa nova doutrina, nessa vã doutrina. Manter esse equilíbrio é um grande desafio. E, no entanto, Judas não se esquiva da exortação. Está exortando a cada um de nós. Os crentes que estão seguros em sua fé e doutrina são chamados a restaurar os caídos em um espírito de gentileza. Gálatas 6:1, por favor. Gálatas 6:1. E intervir na vida daqueles que estão brincando com fogo. Gálatas 6:1. Na verdade, do 1 ao 5. Irmãos, se alguém for surpreendido naquela falta, vós que sois espirituais, corrigi-os com espírito de brandura. Brandura.
ainda não aprendeu a ser brando, manso, não? Busque o Senhor, ore, para que a sua palavra, a palavra que sai da sua boca, seja com brandura, seja para edificação, para que a pessoa reconheça Cristo em você. Com brandura, e guarda-te, para que não sejais também tentado. Olha aí. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Essa instrução serve para cada um de nós, diante da adversidade, diante do ver o próximo, o Filho de Deus, com dúvidas ainda, sejamos sóbrios, mansos, brandos, amorosos em trazer a palavra, a verdadeira palavra. Se vai aceitar ou não, não é de nossa responsabilidade, mas que não sejamos condenados pela a maneira totalmente errônea diante de trazer a mensagem de Cristo, a plena e poderosa salvação. Sejamos equivocados em trazer a mensagem com brandura e amor. A gente não pode fazer isso. Não é você chegar com um cacetete na mão e falar assim, não, você tem que aceitar Cristo. Quem somos nós para fazer isso? Quando a gente leva a palavra da maneira errada, da maneira equivocada, de uma maneira agressiva, muito pelo contrário, a gente não revela Cristo. Muito pelo contrário, revelamos quem nós somos. E Cristo, o Espírito Santo, não está agindo em nós. Uma vez que Deus salvou e guardou, você é chamado e está alerta ao perigo de tirar os outros da chama, de forma corajosa, mas gentil, com gentileza. E você é chamado a se manter no amor de Deus e orar diligentemente para ser capaz de detectar erros e resistir àqueles que dividem a igreja de Deus. Então você será capaz de ficar de pé com seus irmãos e dizer com Judas: ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora por todos os séculos. Amém. Amados, mais uma vez, as cartas, a palavra de Deus, ela tem muita coisa para nos confrontar, para nos advertir. Muita coisa. E glórias a Deus, aleluia, porque Ele faz isso. Aleluia. O amor de Deus é muito grande. Eu sou resistente. Ainda bem que a palavra dele está todos os dias me advertindo para ter temor e tremor diante das adversidades. Porque com temor e tremor, vivendo debaixo da vontade dele, eu posso até passar por provações e passaremos, cada um de nós, passaremos. Mas cada vez sairemos mais uma vez inabaláveis. Cada vitória vai nos tornando inabaláveis. E o poder de Deus vai se revelando em nós. Ele vai efetuar. E nós vamos responder. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar mais uma vez.